Eu quero mostrar-lhe como Deus ele vê e analisa as pessoas. E no domingo nós outros falamos sobre a pureza do coração, se acorda? Sobre o coração sincero, sobre que Deus, ele quando se inclina para mirar uma pessoa, ele não está preocupado com outra coisa, sino com o que a pessoa trai dentro de ela. Por isso que você consegue ver que umas pessoas na igreja, elas são muito bendecidas e outras não. Você vê que há pessoas que elas recebem, eles já receberam o Espírito Santo, e há outras que, pese a tantos anos, ela aún não recebeu o Espírito Santo. Aonde está a diferença? Porque todos estão na igreja, todos oram, todos leem a Bíblia, todos participam das reuniões, todos fazem o que é orientado, oram, sacrificam, fazem ofrendas, ajunos, enfim, todos fazem, a maioria faz todas as coisas. Mas pese a que a pessoa haga isso, para umas o resultado é mais rápido, para outras o resultado é lento e às vezes nem resultado há. Mas por que isso acontece? Exatamente porque Deus, ele não é como o homem. Porque o homem se preocupa com o que está afuera. Ele se preocupa com o exterior. Como lhes falei lá no domingo, do caso de aquele homem borracho que me vino a ver. Se acorda? Ou seja, a esposa dele se sentava na primeira fila, orava, chorava, levantava as mãos. Quem lá veia pensava assim: essa mulher é llena do Espírito Santo. Essa mulher é llena do Espírito Santo. Mas ela era endemoniada. Porque todo aquele era apenas el cascarão. Porque dentro havia outra coisa, que nós outros não podíamos ver, mas Deus vê. Deus, ele vê o que você traz adentro. Ele vê o que você tem, o que você pensa. Ele sabe o que você faz quando está sola, de afuera. Ele todo lo vê. Por isso que cada um recebe o que se merece. Que Deus dá a cada um segundo o que está dentro de cada um. Por isso que Deus não se equivoca. Nós outros nos equivocamos. Você mesmo, quantas vezes você confiou em pessoas que você creia que eram pessoas de confiança, que eram amigos, que eram pessoas, não que você está, é mi cuate. Quantas pessoas, e depois essas pessoas lhe defraudaram, lhe deram na punhalada, ou não é verdade? Você de pronto se isso fiador de uma pessoa, porque essa pessoa era uma pessoa supostamente de muita confiança, de bom caráter, boa persona, e ela lhe pediu que você fuera ele aval de ela, e você, claro, como não? E depois essa persona lhe deu uma punhalada, e você está pagando na deuda que nem é suja. Por quê? Porque nós outros analisamos as pessoas por o que nós outros vemos, por as coisas que oímos de elas, mas não conseguimos saber o que está dentro das pessoas. Não conseguimos. Você vê que Jesus, quando ele ligiu a los 12, ele mesmo já disse: uno de vosotros é diablo. Porque ele já sabia que dentre aqueles 12, havia um que traía dentro de si uma
mala intenção. Ele já sabia. Ele já sabia. Se você observa, Judas aparentemente não cometeu os erros que Pedro cometeu. Porque se você vê os evangelhos, o apóstolo que mais tropeçou foi Pedro. Pedro foi o apóstolo que mais problemas causou. Judas não. Você não vê Judas causando problemas, você vê Judas bem. Mas dentro dele havia uma mala intenção. E quando ele teve a oportunidade, ele foi manifestando essa mala intenção, roubando as ofrendas, enganando, mentindo, hasta que ele traicionou Jesus. Porque tudo isso já estava onde? Dentro. Nada veia. Nada veia. Porque ele aparentava. Então, nós outros devemos nos autoevaluar para ver qual é nossa situação, nossa condição ante Deus, não ante os homens, não ante os demais, mas ante Deus, porque nossa vida depende disso. Aqui está escrito: Davi reuniu em Jerusalém a todos os jefes de Israel, os jefes de las tribos, os jefes de las divisões que serviam ao rei, os jefes de millares, os jefes de centenas, os jefes de todo o patrimônio, del ganado del rei e de seus hijos, com os funcionários, os homens valerosos e todos os guerreiros valientes. E poniendo-se em pé, Davi dijo: Oigan-me, hermanos míos e pueblo mío. Eu tinha... O que ele tinha? Em mi coração, el anelo, ou seja, a intenção de edificar uma casa para que repousara el arca del pacto del Senhor e para estrado de los pés de nuestro Deus. Eu hice los preparativos para edificar, pero Deus me dijo: não edificarás uma casa a mi nombre, porque eres homem de guerra e has derramado o quê? Então, você vê, Davi traía aonde? Dentro do coração, a intenção. Ele desceu de construir uma casa para Deus. E ele preparou todo para serlo. Mas Deus lhe disse: não, tu derramaste muita sangue. Mas não há problema, tu hijo la edificarás. Aí no verso número 6, ele disse assim: e ele me ha dicho, tu hijo Salomão, ele edificará minha casa e mis átrios, porque a ele he escorrido como mi hijo, e eu serei padre para ele. Asimismo, eu confirmarei su reino para sempre, se se esfuerza em poner por obra mis mandamentos, mis decretos, como neste dia. Agora, pois, ante os olhos de todo Israel, la congregação do Senhor, e a ouídos de nuestro Deus, guardem e escudrinhem todos os mandamentos do Senhor su Deus, para que posseiam la buena tierra e para que la deem por heredade a sus hijos depois de ustedes, para sempre. E tu, Salomão, hijo mío, reconoce ao Deus de tu padre e sirve-lhe com um coração perfeito e com ânimo voluntário, porque o Senhor vê que coisa, o Senhor escudrinha todos os corações e entende toda a intenção de los.
Si tú lo buscas, Él se dejará hallar. Pero si lo abandonas, Ele te desechará para sempre. Então, aqui Davi, ele estava dando para Salomão e para todos nós outros o secreto de seu êxito, de por que Davi vencia todas suas batalhas. Se você ler a história de Davi, não há uma batalha que Davi haja perdido. Ele nunca perdeu guerra. Ele vencia todas as guerras. Aonde queira que ele fuera, Deus lhe dava vitórias. Mas por quê? Por que Deus era assim, tão inclinado para Davi? Por que Deus favorecia tanto a Davi? Porque Deus conhecia a intenção que ele traía no coração. Deus sabia que ele queria aquelas vitórias, não para que ele quedara famoso, não para que ele pudesse receber os aplausos. Ele não pensava nisso. O que Davi queria era estender o reino de Deus na terra. E Davi creia que Israel era o reino de Deus na terra. Davi tinha essa visão. Então, se ele queria conquistar reinos para que o reino de Deus se engrandecera, se agrandara. Por isso que ele vencia, porque Deus sabia que essa era a intenção dele. Ele não tinha uma intenção personal. Ele não estava pensando em seu bem-estar, nem tampouco no bem-estar de seus filhos. Ele não estava construindo um império para deixar para seus filhos. Não era esse o propósito de Davi, nunca foi. Ele pensava em servir a Deus, em agradar a Deus, em fazer que o reino de Deus fosse estabelecido aqui, neste mundo. Essa era a intenção dele. E essa é a pergunta que todos nós outros devemos fazer-nos. Qual é a intenção que hemos tenido? Qual a intenção? O que é o que traemos adentro? Você quer ser bendecido, mas por que você quer ser bendecido? Qual é o seu propósito? Por que você quer prosperar? Você disse, não, eu quero prosperar, mas por que você quer prosperar? Qual é o motivo verdadeiro de você querer ganhar dinheiro, de você querer ter prosperidade? Qual é o verdadeiro motivo? O que é o que está por detrás dessa intenção? Porque se eu não estou prosperando, é porque Deus sabe qual é a minha intenção. Minha intenção não é a glória dele. Minha intenção não é que o reino dele se estabeleça. Minha intenção não é que o evangelho ele avance. Não é essa a minha intenção. Minha intenção é pagar deuda. Minha intenção é comer bem. Minha intenção é ter uma boa vida. Minha intenção é poder mostrar para os demais que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Essa é a minha intenção. Então você nunca vai prosperar. Aunque eu ofrende, que eu haga voto, eu dê dízimo, eu não vou prosperar. Eu vou quedar com a vida limitada. Porque Deus sabe que minha intenção não é para Ele. Minha intenção é para mim. Eu estou pensando em mim. Se me haga entender? Você quer, por exemplo, salvar seu matrimônio. Perfeito, está bem. Mas qual o seu objetivo? Porque de pronto você só quer que seu marido pare de beber, que seu marido pare de maltratar-lhe, que seu marido seja solos para os ter. Você só quer ele para os ter. Você não está nem preocupada se ele vai ser salvo ou se ele vai para o inferno. O que importa é que você tenha paz em sua casa. Sua intenção é essa. Como que Deus vai cambiar seu esposo? Se a intenção de que ele cambie não é para salvá-lo, é só para que você não sofra. E Deus vê a intenção que eu tenho. Ele vê que entre todas as coisas não há nada que podamos ocultar de Ele. Porque se minha intenção não é a glória de Deus,
se minha intenção não é o reino de Deus, se minha intenção não é que o nome de Jesus seja glorificado, então minha intenção não é a intenção de Deus. E sinto em dizer-lhe que você não vai lograr o que você quer. Como muito você vai receber uma que outra bendição, mas não muito mais que isso. Sem falar do Espírito Santo. Por que eu quero o Espírito Santo? A pessoa disse, ó Deus, dá-me teu Espírito. Mas por quê? Qual é a minha intenção em querer o Espírito Santo? Qual o meu propósito em querer o Espírito Santo? Eu quero o Espírito Santo para quê? Para quê? Para poder dizer, eu tenho o Espírito Santo? Para que eu pueda falar em línguas? Por que eu quero o Espírito Santo? Qual é a minha intenção em ter o Espírito Santo? Isso está dentro de cada um de nós outros. E por isso que cada um temos que avaliar quais são nossas verdadeiras intenções e ser sinceros para que podamos receber o que Deus ele quer fazer. Porque vou recalcar, Davi não perdeu uma batalha. Deus dava vitórias a Davi por onde queira que ele ia, está escrito. Mas por um motivo, a intenção de Davi. A intenção de Davi sempre foi uma, o reino de Deus. O reino de Deus. Só isso, o reino de Deus. Só isso que ele queria. Estabelecer aqui na terra o reino de Deus. Sabe por que a Igreja Universal, ela cresce em todos os países do mundo? Não importando o idioma, não importando as dificuldades, não importando todas as coisas, as persecuções que a igreja sofre e ha sofrido. Sabe por que a igreja cresce e cresce e não para de crescer? Por um motivo, a intenção. A intenção que começou em el Bispo Macedo, quando ele só queria ganhar uma. Ele não queria um mundo, ele só queria ganhar uma alma, ele queria salvar uma alma. E por causa dessa intenção, Deus o escorreu a ele. E lo hizo sobresalir sobre todos os demais. Mas o bispo nunca se auto-vangloriou por isso. Nunca. Ele não se sente melhor que os demais. Ao contrário. Porque a intenção do bispo é uma. O reino de Deus. É nossa intenção. O reino de Deus. Se você quer entender sua vida completa, você tem que pensar que todo o que você tenha, o que você obtenha, o que você logre, o que você queira, o que você deseje, todo tem que ter um solo objetivo: a glória de Ele, o reino de Ele. Amém, gente? Está claro isso? Para terminar, no capítulo 29, ele diz assim: depois o rei Davi digo a toda a congregação: solo a mi hijo Salomão ha elegido Deus. Ele é jovem e imaduro, e a obra é quê? Por quê? Você vê a visão de Davi? A obra é grande, porque o templo não será para homens, mas para... Vê a mentalidade de Davi. Essa casa que vamos construir não pode ser qualquer coisa. Essa casa tem que ser esplendorosa, tem que ser espetacular. Quando o templo foi terminado, ele foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo da época. Porque o que Davi queria construir era uma coisa grandiosa. Não para mostrar para nadie, não para entrar no livro dos recordes. Não, o que ele queria era algo para a glória de Deus. E ele disse assim: com todas minhas forças
he preparado para la casa de mi Deus ouro para las coisas de ouro, plata para las coisas de plata, bronze para las de bronze, hierro para las coisas de hierro, madeira para las coisas de madeira, pedras de ônice e de engaste, pedras de turquesa e de diversos colores, toda classe de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. Ademais, em mi anelo por la casa de mi Deus, doi mi tesouro personal de ouro e de plata para la casa de mi Deus, ademais de todo o que é preparado para o edifício do santuário, a saber, 99.000 quilos de ouro, ouro de Ofir, 231.000 quilos de plata refinada para recobrir as paredes de los edifícios, ouro para as coisas de ouro, plata para as coisas de plata, para toda a obra de mano de los artífices. E agora, quem de ustedes se consagrará hoje ao Senhor, haciendo uma ofrenda voluntária? Veja, todo o tesouro personal de Davi. Ele tinha muitos filhos, mas ele não derrou para os filhos. Aquele tesouro personal que ele estava acumulando, não era para ele e não era para quem? Para Deus. Você vê por que Deus lhe deu tanto? Você sabe que todo padre pensa e trabalha, se esforça para quê? Para derrar para os filhos. Todo padre diz assim. É normal, é natureza humana, não está mal não. Todo mundo tem esse pensamento. Eu trabalho, me esforço, quero derrar uma casa, quero derrar algo para meus filhos, para que eles não quedem desamparados. Não é assim? Todo mundo. Você vê, Davi não. Ele estava acumulando seu grande tesouro para dar para a casa de Deus. Por isso que ele era tão rico. E apesar de haver dado todo, a Bíblia disse que a ele morreu lleno de riquezas. Porque todo o que ele deu, Deus evidentemente se lo multiplicou. Então, a intenção de nosso coração é o que nos vai a diferenciar. A intenção que traemos adentro é o que dirá se vamos para adelante, se quedamos estancados ou se vamos. É a intenção de nosso coração. É o que cada um de nós traz adentro. Amém, gente? Então, pensa-lo. Porque se sua intenção não ha sido la de servi-lo, não ha sido la de honrá-lo, se sua intenção não ha sido la de dar-lhe a ele o que é de ele, então cambia. Deus não lhe condena. Deus não condena a nenhum de nós outros. Mas Ele quer que cambiemos. Ele quer que nós outros, a partir de hoje, passemos a querer todo para a glória de Ele. Eu quero enriquecer, quero muito dinheiro. Quero, mas por quê? Porque eu quero honrar a Deus. Eu quero salvar minha família, quero reconstruir meu hogar, não para mim, mas porque eu quero salvar a alma de minha família. Eu não quero minha família solo para que eu esteja bem, não, eu quero salvar a alma de minha família. Amém, gente? Foi isso que cambiou completamente minha ideia com respeito à minha família. Antes, eu queria que meu padre derrara de beber, porque eu queria ter paz em minha casa. Porque eu me sentia avergonçado de ter um padre alcoólico. Me dava vergonha de ver meu padre no estado que ele se encontrava. Eu não podia levar os amigos a minha casa, porque eu não sabia com quem me ia encontrar. Porque se o encontro borracho, imagine-se os berrinches que ele ia ser. Então eu não levava amigos a minha casa. Não levava.
por la vergüenza que eu tinha do padre que tinha. Então, quando eu cheguei na igreja, eu queria resolver o problema dele, mas não porque eu queria salvar a alma dele. O que eu queria era não ser mais uma vergüenza. Eu não queria ser chamado como el hijo del borracho, el hijo del que bebe, del hijo que hace os escândalos. Eu não queria mais isso. Então só Deus salva-me, cambia-me papá, cambia-me papá, cambia. E não cambiava. Cada dia ele se ponia pior. Eu venia na igreja viernes, orava, levantava lá foto, chegava na casa, borracho. Era assim. Mas por quê? Porque minha intenção não era a intenção de Deus. Minha intenção era meu bem-estar. Minha intenção não era salvá-lo. Você que é madre, você está aí chorando por seu filho, por quê? Porque sua intenção é ver seu filho bem, porque você quer seu filho bem, você quer seu filho em paz, você quer seu filho próspero, você quer seu filho sano, você quer que seu filho seja bem casado. Essa é a sua intenção. E você não vê isso acontecer porque você não está pensando em salvar, porque você não pensa na alma dele, você não está vendo ele como alma, você está vendo ele como madre. Você não está vendo seu marido como alma, você está vendo como esposa. Você não está vendo sua esposa como alma, você está vendo como sua mulher. Mas não está nem aí para el alma de ella. Minha intenção não é a mesma de Deus. Minha intenção é personal. Porque isso é para dar um giro em sua vida. É para sacar-lhe da condição que você se encontra. Pense nisso. Eu quero prosperar, eu quero. Mas por que eu quero? Porque eu quero pagar minhas deudas. Porque eu já não suporto ele acredor tocando a minha porta, ele acredor que me chama por teléfono, que o banco me está ameaçando. Eu quero ver-me livre disso. Então, minha intenção não é a de Deus. Minha intenção é personal. É personal. Ou seja, eu não estou pensando em glorificá-lo, em ser um testemunho para ele, para honrá-lo, para salvar outras vidas. Não, eu estou pensando em pagar minhas deudas e ver-me livre de minhas broncas. Estou pensando em ter na casa por quê? Porque estamos todos amontonados. E eu quero que cada hijo tenha um quarto. Ok, e Deus quê? Não importa. O importante é que meus hijos tenham um quarto cada um. Ou seja, a minha intenção é mala. Não é a intenção de Deus, porque a intenção de Deus é que em todo Ele seja glorificado. Eu compro uma linda casa para Ele, para a glória de Ele. Amém, gente? E se amanhã ele disse assim, eu quero a casa, toma-la, é suja. Tu solo me la prestaste, te pertenece. Porque eu tenho a consciência que todo aquele é para a glória. Eu quero manejar um bom carro, não para que eu me sinta mais confortável e para que a gente me envidie, que caraço. Não, eu quero porque eu quero dar testemunho e dizer, foi Deus quem me lo deu. Eu tenho graças a Ele, não é por meu mérito não, é porque Ele me lo ha dado. Ou seja, eu quero glorificá-lo. E se amanhã Deus me disse assim, dá-me o carro, está aqui a chave, é suja. Eu tenho essa consciência, porque todo o meu é para Ele, não é para mim. Não sei se você me consegue entender. Esse é o Espírito que hará a diferença em sua vida. A intenção de seu coração. A intenção de meu coração, porque eu também estou dentro do mesmo plano. Qual é a minha intenção? O que eu quero com vocês? Qual é o meu objetivo com vocês? Qual é a minha intenção com vocês? Deus vê qual é a minha intenção. E dependendo da minha intenção, vai florescer ou vai amenguar. Porque minha intenção está delante de Deus, não está delante de você, não está delante de nada, está delante de Ele. Eu posso enganar vocês, mas eu não posso enganá-lo a Ele. Amém, gente?